Literatura e africanidades. Hoje falaremos de dois catarinenses. Um viveu entre o século XIX e o século XX, Ildefonso Juvenal da Silva. O outro viveu no final do XIX, João da Cruz e Souza. Este segundo é mais conhecido na literatura catarinense e também na literatura brasileira. Ildefonso Juvenal nasceu em 1894 em Desterro, atual Florianópolis, filho de Ovídio Medreiros da Silva e Henriqueta Castro e Silva. Consta que seus pais seriam escravizados, tendo a mãe ganhado a alforria na pia batismal. Havia muitas formas de alforria. A alforria na pia batismal era uma delas, que a criança era alforriada ao ser batizada. Órfão de pai e alfabetizado pela mãe, Ildefonso, ainda bem jovem, já se interessava pelas letras. Em 1911, com apenas 17 anos, começou a escrever em jornais. Com vários outros colegas, fundou em 1920 uma associação de homens de cor, chamado Centro Cívico Recreativo José Boatê, que pretendia difundir literatura e instrução entre as populações negras. O centro também prestava homenagens ao poeta Cruz e Souza, que viveu entre 1861 e 1898. É bom lembrar que essa sociedade, Centro Cívico Recreativo dos Homens de Cor, não foi o único no estado de Santa Catarina. Nós aqui em Itajaí identificamos o Clube Náutico Cruz e Souza, que teve como finalidade principal o esporte, mas eles também tinham atividades culturais. Continuemos. Ao lado de Antonieta de Barros e outros companheiros, criou o Centro Catarinense de Letras em 1925. Reunindo intelectuais negros e negras, esse estabelecimento representava uma oposição à Academia Catarinense de Letras, que sempre os excluía. Na primeira metade do século XX, surgiriam outras iniciativas promovidas tanto por Ildefonso quanto por Antonieta de Barros e outros intelectuais ativistas negros, como Abdom Batista, Manuel Ferreira de Miranda, Leonor de Barros, Trajano Margarida, João Rosa Júnior, Dermeval Cordeiro e outros. Em 1924, o Ildefonso se formou em farmácia pelo Instituto Politécnico. Seguiu carreira militar como farmacêutico na Força Pública, até se aposentar em 1946. Aí desenvolveu uma série de iniciativas concernentes à alfabetização e à criação de blocos recreativos junto aos praças e soldados. Ildefonso também ajudou na fundação de associações e na elaboração de periódicos, como a revista Folha Rósea, de 1905, e o jornal 29 de Maio, criado em 1920, e de curta duração. Além de escrever diversos textos para a imprensa catarinense, Ildefonso publicou, entre outros, os seguintes livros: Contos singelos, Páginas simples, Painéis, Relevos. Ildefonso faleceu em 1965, aos 71 anos de idade. Como eu disse anteriormente, esse é um intelectual ainda pouco conhecido
mesmo no estado de Santa Catarina. Mas algumas pesquisas recentes vêm dando visibilidade a esse intelectual negro. João da Cruz e Souza, natural de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina, viveu entre 1861 e 1898. Filho de escravizados alforriados, ele nasceu livre no dia 24 de novembro de 1861, o que fazia imensa diferença nesse Brasil hierárquico que a escravidão produziu. Foi criado como filho adotivo do coronel Guilherme Xavier de Souza e de Clarinda Fagundes de Souza. Como nasceu no dia de São João da Cruz, recebeu o nome do santo e o sobrenome da família. Sua madrasta, Clarinda, o iniciou nas primeiras letras ainda em 1865. Dizem que já com 7 anos, Cruz e Souza escreveu seus primeiros versos. Em 1869, entrou numa escola pública e conta-se que essa época já declamava os seus poemas em salões e teatrinhos. Com 10 anos, matriculou-se no Colégio Ateneu Provincial Catarinense, onde estudou francês, latim, matemática e ciências naturais. Desde 1877, começou a atuar no campo literário, publicando seus primeiros versos em jornais da província. Muito ligado à causa abolicionista, escreveu artigos para o jornal Tribuna Popular com o amigo Virgílio Várzea, defendendo a causa da liberdade. Sofreu muito com a perseguição racista em sua cidade quando foi atacado por ser negro. Cruz e Souza estreou de fato na literatura em 1885, com um livro de poemas em prosa, Tropos e Fantasias, escrito em parceria com Virgílio Várzea. Nesse mesmo ano, assumiu a direção do jornal O Moleque. O título era uma provocação do autor, um ato de rebeldia contra o preconceito de cor, do qual sempre havia sido alvo. Moleques eram os garotos negros, livres ou libertos, que tinham de assumir o trabalho, em geral doméstico, e nas casas em que moravam. Em 1890, Cruz e Souza seguiu para o Rio de Janeiro, passando a colaborar no jornal Cidade do Rio, de José do Patrocínio. Ao mesmo tempo, e para se sustentar, trabalhava como arquivista da Central do Brasil. Casou-se com Gavita Rosa Gonçalves em 1893 e publicou os livros Missal, poemas em prosa, e Broquéis, poesias. Com eles, Cruz e Souza rompia diretamente com o parnasianismo, tão em voga nesse contexto, assim como introduzia oficialmente o simbolismo no Brasil. Sofreu, mas também se orgulhou de sua origem, tanto que nessa época era conhecido como o poeta negro. Cruz e Souza lutou contra a miséria e a frustração, uma vez que, em vida, seu trabalho como poeta foi pouco valorizado. Ao mesmo tempo, sofria com vários reveses no âmbito privado. Sua esposa tinha problemas psíquicos e apenas 2 dos seus 4 filhos sobreviveram aos primeiros anos de vida. Para piorar, em 1898, Cruz e Souza contraiu tuberculose, doença muito letal naquela época. Mudou-se então para a cidade de Sítio, em Minas Gerais, à procura de melhores ares. Se alguns escritores da época trataram a tuberculose de maneira romântica, para um poeta negro, ela era sua dura realidade. Ele faleceu no dia 14 de março de 1898,
numa situação de grande penúria, com seu corpo sendo trasladado para o Rio num vagão de transporte de animais. Cruz e Souza foi capaz de trazer para a linguagem literária e simbolista seus dramas e angústias mais íntimos. Cantou os estigmas de sua raça, seus sofrimentos e os de sua família. Seu amigo Nestor Vitor prestou-lhe uma derradeira homenagem, organizando a publicação de últimos sonetos em Paris. De sua literatura, se sua literatura não era apreciada por aqui, ao menos em seu próprio contexto, já a crítica francesa a considerou uma das mais importantes criações simbolistas da poesia ocidental. Em 1961, em comemoração ao centenário de seu nascimento, sua obra completa foi publicada num volume de mais de 800 páginas. Desde então, e mesmo que tardiamente, a literatura de Cruz e Souza vem recebendo o reconhecimento que bem merece. Essas informações foram tiradas do livro Enciclopédia Negra, organizada por Flávio dos Santos Gomes, Jaime Laureano e Lília Moritz Schwartz. Para constituir essa biografia, eles utilizaram várias fontes, como nós viemos sempre mencionando aqui. O livro já vos apresentei, volto a apresentar, esse que eu convido a conhecê-lo, porque ele é muito rico em informações sobre o protagonismo negro na história do Brasil. Nós estamos tratando da temática literatura e africanidades.